O percurso, mais forte, muita gente bonita. O percurso pode te ferir, te fazer chorar, até pensar em desistir. Mas o propósito nos fará prosseguir. Me preste alguns minutinhos da sua atenção. Nós estamos com um relato de Jeremias, capítulo de número 20. E nós estamos com um relato de alguém que nos ensina o que é um percurso doloroso, o que é um percurso espinhoso. Tudo que eu já ouvi falar aqui só está em confirmação com aquilo que o céu inspirou dentro do meu coração. A Bíblia vai dizer que Jeremias, ele é um profeta gerado dentro do cativeiro, dentro do exílio. Eu costumo dizer que Deus não levanta profeta em púlpito. Deus levanta profeta no anonimato. Vou liberar isso aqui porque lá atrás já entendeu, hein? Deus levanta profeta no anonimato. Deus levanta profeta na crise. Deus levanta profeta no desânimo, hein? É quando eu não quero pregar, é quando eu não quero louvar, é quando eu não quero ir. Deus diz: tu vai mancando, tu vai sangrando, tu vai gemendo, tu vai cansado, mas você vai. Porque Jeremias, ele está agora profetizando, pastor. E quando ele começa a profetizar, a Bíblia diz que Jeremias, ele está pregando durante muitos e muitos anos. Mas o problema aqui é que quando Jeremias profetiza, o povo não ouve. Vou liberar isso aqui e vou simplificar. O problema desse percurso é que Jeremias está pregando durante muitos anos, mas quando a palavra é dura, não tem roda-roda. Vou liberar isso aqui. Quando a palavra é dura, não tem roda-roda, não tem mistério, não tem pula-pula. Mas Jeremias está entendendo. Eu não vim para emocionar, eu vim para transformar. Mas o que me chama a atenção é que ele está profetizando e ele vai ser agredido. Ele vai ser torturado em um tronco. A Bíblia diz que quando ele está sendo agredido, estão todos olhando antes de nós chegarmos no verso 7. Ele está profetizando, ele passou aqui, que agora, meu Deus, é o líder daquele momento, está mandando espancar o profeta. Vou liberar isso aqui porque desceu, hein? Quer ser profeta? Aprenda que profeta de verdade não se mantém. Profeta de verdade não pega o que quer. Profeta de verdade passa pelo moinho, hein? Profeta de verdade é rejeitado. Profeta de verdade é excluído. Eu amo isso aqui porque Jeremias me ensina o que é um percurso que fere. Ele está sendo ferido no corpo, mas ele também está sendo ferido na alma. Esgotamento espiritual chega para qualquer um. Vou liberar isso aqui porque nós preparamos 3 personagens dentro desse texto, e fora desse texto deles se encontra em 1 Reis, capítulo de número 19. O outro se encontra em Jó, capítulo 3. Nós vemos homens que, meu Deus do céu, homens cheios de Deus, mas com percurso doloroso. Não é percurso de opa-opa, é percurso de lágrima, é percurso de dor. Mas quando eles pensam em desistir, Deus está dizendo: com o meu propósito, tu tem que continuar. Por liberar. Deus está dizendo: quando você estiver ferido, amassado, machucado, é aí que eu vou te usar. Olha isso aqui. Daqui a pouco a gente volta para isso aqui. Mas quando eu vejo Elias lá em 1 Reis 19, do 13 em diante, Elias está fugindo. Ele guerreia contra uma multidão, mas o desânimo quase o paralisa. Eu vou liberar isso aqui. Ele guerreia contra uma multidão, mas quando chega lá no rei, a ameaça, essa afronta, o desânimo toma conta. O que Elias faz? Elias vai para o deserto e ele vai dizendo: eu quero morrer. Eu vou liberar isso aqui porque conquista espiritual não anula crise emocional. Vou liberar mais uma vez.
te deixa, a minha presença não te deixa. Elias enfrenta uma crise psicológica por causa do medo. Aí nós analisamos Jó enfrenta uma crise no corpo. Por quê? Porque a doença toma conta. E quando nós analisamos alguns percursos, antes de Deus mudar o cativeiro de Jó, ele perdeu finanças, ele perdeu reputação, ele perdeu filhos. Mas se tem uma coisa que eu olho no capítulo 3, ele está dizendo: pereça o dia do meu nascimento. Jó está dizendo: isso aqui é muito para mim, eu não suporto, eu não quero mais viver desse jeito. É por isso que eu disse que aqui não tem super-homem, aqui não tem super-mulher. Existe um momento que, por mais eloquência que nós tenhamos, por mais convite que chega, nós estamos lá embaixo dizendo: Deus, não dá mais para viver dessa forma, eu não suporto mais esse processo. Aí Deus está olhando e está dizendo: continua perseverante, porque o dia que você nasceu não foi maldito, foi abençoado. Eu já te conhecia, eu conhecia a tua identidade, eu sabia quem você seria. É uma dor. O percurso de Jó, ele chegou ao extremo, o limite da dor. Eu e você não suportaremos. Eu e você não suportaremos perder 10 filhos, observar uma sala do maior até o menor, do mais velho até o caçula, olhar e dizer: perdi. Mas mesmo no início, quando ele fala: pereça o dia do meu nascimento, quando chega o momento de alguém amaldiçoar Deus, ele está dizendo: bendito seja o Senhor. Vou liderar isso aqui, ele amaldiçoa a si próprio, mas a Deus ele não perde. Percursos dolorosos. Ou você acha que nós chegamos até aqui como? Eu costumo dizer: se a gente chega aqui com tapinha nas costas, porque eu não cheguei, não. A gente chega aqui com um abraço, com todo mundo gostando de nós? Claro que não. A maioria falando: chama essa doida para pregar aqui, não. Essa mulher é muito brava, não. Brava é a palavra, que corta como espada de 2 gumes. Ah, meu Deus do céu, para transformar em você por dentro. Porque eu costumo dizer que Deus não quer aparência de crente, Deus quer verdadeiros adoradores. Vou liberar, porque a igreja já começou a entender. Deus está dizendo: vestidinho, aparência, gravata, terno, ah, meu Deus, eu não chamo a minha atenção, mas o teu coração, o teu caráter diante de mim, esse movimento dos céus. Deus dá testemunho de Jó. Aí nós voltamos para Jeremias, porque Jeremias ele está totalmente abalado, o emocional, o físico machucado. Eu fico olhando no verso 7, porque até então, como eu disse aqui, a gente acha que vamos ser chamados para aplausos, a gente acha que vamos ser chamados para ser reconhecido, mas na verdade, Daiane, Deus está dizendo: é muito grande o processo, é muito doloroso o processo. Assim como Jeremias, quando nós não entendemos o propósito, nós olhamos e falamos: Deus, o Senhor me enganou, o Senhor me enganou, porque Jeremias não está falando para homem, ele está falando: o Senhor me enganou. Eu me caracterizo com isso aqui, porque ele diz assim: eu grito violência, eu grito destruição, aquilo que o Senhor manda, mas o povo continua do mesmo. Parece que não vai acontecer a mudança, parece que não vai acontecer a correção, parece que o mentiroso, quem aqui se identifica, parece que o mentiroso sou eu, parece que os meus lábios não proclamam aquilo que o Senhor manda. Alguém olha e diz: só quer entregar derrota, só quer entregar confusão. Mas Jeremias ele está dizendo: o Senhor me enganou. Mas só ele faz, como é você. E como Elias que vai para a caverna, e como Jó que pede a morte, ele diz: não vou mais falar
Elias pediu para parar, continuou profetizando. Jó pediu para morrer porque não suportava mais. Deus mudou o cativeiro. Deus me trouxe aqui para dizer: todas as vezes que vou vir para você, é o começo para mim, vou liberar ele. Todas as vezes que vou vir para você, é o começo para mim. Deus está dizendo: ei, não é aquilo que tu quer parar, tu quer desistir, mas o negócio é continuar. O percurso pode me ferir. Ei, por isso que diz: não pregue só rosas, pregue os espinhos. Porque o que nos fere não são as rosas, o que nos fere são os espinhos. Aonde a gente pisa, alguém olha e não dá crédito. Eu costumo chegar e ficar bem quietinha, eu sou quietinha hoje. Ainda mais quando eu não conheço o mente, eu fico tímida, sabe? Esperando Jeová falar comigo. Eu falo: Deus, esse povo aí eu nunca vi, mas vamos lá, né? Só me direciona. Aí Deus fala: filha, só fica quietinha porque eu te dou aquilo que tem que ser falado. Aí eu vejo Jeremias: eu não quero, Senhor, mas está totalmente insuportável. Por quê? Eu não consigo conter. Quem é que não sente isso? Eu costumo dizer: se alguém tenta parar o que Deus tem comigo, tiro da minha vida, mas eu não paro o que Deus vou liberar. Tiro da minha vida, mas eu não paro o que Deus começou. Se alguém tentar meter o bedelho na chamada, meu esposo sabe. Eu digo: eu perco a amizade, eu perco o ambiente, mas eu não perco o que Deus começou na minha vida. Ele é aquele que começou a boa obra e ele é fiel para terminar. Ele não conta com o covarde, ele não conta com aquele que põe a mão parada e recua. Estão se levantando contra você, estão te perseguindo. Eu sei que você está ferido, está machucado, mas Deus manda dizer: tu vai continuar, tu vai continuar, tu vai continuar. Goste quem gostar, faça amiguinho quem quiser, quem te dá a palavra é Deus. Jeremias é alguém que chora, profeta chorando por algo que ele me faz, por um povo rebelde. Eu não sei você, mas liderar pessoas dói muito. A gente adoece, sabia? A gente fica enferma e não tem mão para fazer isso, ó. É só Deus. Porque tem alguém falando assim, ó, não tem autoridade? Se levanta sozinha. Assim como fizeram com Jesus, não és Deus, desce do madeiro. Assim também olham para mim e para você. Não tem autoridade? Se levanta sozinha. Está fraco por quê? Está desanimado por quê? Não prega com autoridade. Não fala contra a calúnia, não fala contra o adultério, não fala contra o pecado. E agora? Não está suportando a prova. E Deus está dizendo: esse percurso está te ferindo, mas continua. Engraçado que eu li aqui algo que Jeremias faz a mesma coisa do que Jó. Pereço dia do meu nascimento. Porque quando deram a notícia para o meu pai, ele se alegrou que estava vindo um menino, era mais fácil ele se entristecer. Não. Eu vim liberar uma igreja inteligente e dizer: Deus não errou, Deus não errou. Quando ele olhou para mim, para você, disse: em meio de milhares de espermatozoides, eu sabia que seria você. Tu seria uma bomba atômica contra o inferno. É por isso que o teu percurso não é de facilidade. O teu percurso não é com muita gente. Pelo menos o meu geralmente é sozinho. É muito difícil ter multidão. Alguém olha e diz: quantas pessoas, qual é a comitiva que vem? Muitas das vezes eu digo: sou eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E algumas vezes eu digo: sou eu, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o meu esposo. Algumas vezes uma ou duas amigas, mas Deus está, meu Deus do céu. Deus diz: quem é de verdade não anda arrastado com multidão, porque quem é de verdade não prega aquilo que a terra aplaude, prega aquilo que o céu reache. Verdade que Deus está dizendo. Eu sei que está doloroso, eu sei que está machucando, eu sei que talvez você até pensou em desistir, eu sei que talvez o grito de Jezabel chegou e disse: quem ele pensa aqui, 850 profetas foi palho para ele, mas eu não sou não. Quem já viu pessoas assim? Fala assim, ó,
pode se levantar, ela pode ser bambambam para todo mundo, mas para mim não. Mas espera aí, Elias não era bambambam para todo mundo. Quem era o bambambam para todo mundo sempre foi Deus. Vou liberar isso aqui. É que alguém olha para mim, para você, e acha que essa autoridade, esse talento, esse dom, eu já ouvi falar aqui, não é meu, não é teu, é de Deus. Eu costumo dizer que a voz é minha, mas a palavra ainda é de Deus. A voz é minha, mas a palavra ainda é de Deus. É por isso que Deus estava observando e falando: Jeremias, você não vai parar, deu uma notícia, a morte vai chegar. Quem te tocou a mão não vai permanecer. Eu vou liberar isso aqui, quem te tocou a mão não vai permanecer de pé. Triste daquele que toca no ungido. E quando eu falo de ungido, eu não falo de qualquer um que diz que é ungido. Eu falo daquele que o céu reconhece e sabe que é justo, sabe que precisa de socorro. Eu não falo de qualquer pessoa que diz: eu sou ungido, eu vou dobrar meu joelho primeiro. Que Jeremias não pediu morte de ninguém, que nem decretou foi onde já se viu o profeta pedir morte de alguém? A gente pede a vida. Eu costumo falar com meu esposo que a gente lê a Bíblia e a gente não vê o profeta falar: mata, 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 mata. Eles estão dizendo assim: dá mais uma oportunidade. Você sabe por quê? Porque nós sabemos que alguém também olhou para mim, para você lá atrás, e disse: mata logo. Aí Deus disse: eu dou vida. Vou liberar isso aqui e a gente vai encerrar. Quando a gente lembra também disso, a gente lembra de Saulo. O percurso de Saulo é perseguidor, atormentador da igreja. Mas quando ele se converte, tem alguém, e alguém que tem até medo de se apresentar. Quem é esse? Ananias. Deus está dizendo: levanta, rapaz, vai lá, porque é para mim um vaso escolhido. Eu fico imaginando porque a Bíblia não colocou. Ele dizendo: tá doida? Eu acho que não é Deus que está falando, não. Porque aquele homem, quando vê um crente, ele mata. Mas Deus está dizendo: eu parei ele nessa terra. Vou liberar isso aqui, porque Jeremias fala de parar. Mas existem coisas que Deus não vai permitir parar na minha, na tua vida. Mas existem situações que Deus está dizendo: eu estou parando hoje, toda a maldade que lançaram contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Hoje eu estou cegando o adversário na tua alma. O que acontece? Saulo é cego, é paralisado por Deus, mas através disso ele se converte. Alguém está dizendo: não presta, não vale nada, porque nós lemos aqui que quem está falando aqui, vamos voltar para cá para finalizar. Quem está falando aqui de Jeremias é amigos. Eu vou liberar isso aqui porque isso aqui é doloroso. Quem está falando aqui, talvez ele tenha se enganado, talvez ele esteja muito emocionado, né? Assim, talvez seja coisa da mente dele, porque ele está dizendo que será todo mundo preso, alguns irão morrer, e ele está dizendo: ei, pastor, tu vai para dentro de Babilônia, vai ver seus amigos, se morto a espada, você também não vai viver, porque Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aí ele está dizendo: Deus, todos os dias estão rindo de mim, que tipo de profeta sou eu? Aí vem, né? Porque quando nós olhamos, é difícil alguém zombar da nossa autoridade, é difícil nós olharmos alguém, não depositar confiança naquilo que Deus tem comigo e contigo. Jeremias está dizendo: eu estou cansado, eu sou motivo de zombaria, eu sou perseguido, eu sou agredido, e para esse povo não vem nada. Ele diz: os meus amigos estão esperando a ocasião. Para quê? Para quando eu tropeçar, eles bater palma. E eu volto aqui porque também fala de amigos. Você lembra de Jó? Jó está dizendo: os meus amigos estão me acusando, estão dizendo que eu sou das
ver a reviravolta que eu vou fazer na tua história. As Jeremias está dizendo, eles estão esperando eu cair. Eles estão observando, né? E eles falam um pro outro, vamos denunciar. Aí o outro fala, vamos denunciar. Talvez ele tenha se enganado, mas espera. Porque Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar. Se a gente fosse pregar Jeremias todo aqui, nós falaríamos de Jeremias, ele anuncia a queda de Judá. E alguém está olhando e está dizendo mentiroso. Ele enfraquece a mão de todos, se eu não me engano, lá no 38. Ele enfraquece a mão de todos. Jeremias está dentro do calabouço, dentro de um poço. Jeremias não é mais jovem, não. Jeremias já está avançado de idade. Segundo alguns estudiosos, esse profeta sofreu tanto que talvez ele tenha tido pneumonia, tuberculose, porque as masmorras que ele ficava não era hoje presídio de luxo, não. Era pedra fria, gelada, escura, abandonado, sem água, sem nada. Mas chegou o momento da invasão e onde ele está? No pátio da guarda. Eu vou liberar para a gente encerrar. Sabe o que acontece, varão? É que quando os de dentro não dão valor, Nabucodonosor, libera isso aqui, quando os de dentro não valoriza, você talvez é uma dracma perdida, mas você tem valor. Quando alguém dentro não valoriza a tua chamada, me desculpa, quando alguém dentro não valoriza o teu ministério, tem alguém dizendo, aconteceu. Quem foi que disse? Jeremias está dentro do cárcere, e tem alguém zombando e dizendo, e aí Jeremias, já se passou tempo, a profecia não se cumpriu, mas dentro do cárcere tem alguém dizendo, tu mesmo profetizou, e tu mesmo está preso. Mas espera aí, porque Nabucodonosor mandou buscar Jeremias em honra, e ele diz, libere-o de casa, de mantimento, porque ele não fica encarcerado. Ele disse, e o céu agiu, ele disse, e o céu agiu. Deus está dizendo para pessoas neste lugar, deixe duvidar do que Deus tem contigo. Quem não pode duvidar é eu e você. O percurso só se torna mais doloroso quando ele não fica limite. Algumas pessoas olham e falam, orgulho, soberba, nada. A gente aprendeu ao longo da caminhada, ao longo do trajeto, a tomar pancada de perna de 3 vezes, ao ponto de nos alejar. E Deus dizendo assim, ela estava até corcunda de tanta pancada que ela levou. Está rindo, né? Sim, está corcunda de tanta pancada, está toda cheia de marquinha de reloginho, de tanta pedrada, mas ele não parou, continuou. E por isso que o meu propósito está avançando. Eu amo isso aqui, porque são muitos personagens com um percurso triste. José é vendido, traído, mas o percurso é doloroso, mas o propósito é grande, se torna governador. Deus está dizendo, suporte o processo, suporte essa dor, porque o propósito que eu tenho sobre a tua vida, sofrimento não paralisa, ferida não paralisa, desânimo não paralisa, terão que saber que eu sou Deus, eu te escolhi para uma grande missão. Então o percurso pode te ferir, te fazer chorar, até pensar em desistir, mas o propósito nos fará avançar. Só você que acredita, aplauda o nome do Senhor, e assim é rica oportunidade.